go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Olá galera, Serginho na área, mais uma semana. Na nossa última aula nós falamos um pouco sobre dilatação dos sólidos, falamos sobre dilatação linear, falamos sobre dilatação superficial, dilatação volumétrica, falamos sobre o alfa, beta, o gama. Hoje nós vamos ver a aplicação dos conteúdos. Professor, como é que eu posso resolver atividades envolvendo o assunto da semana passada? Então, vamos lá. Lembrando que essa semana tem trabalhinho lá no grupo, dá uma olhada e vamos lá. Então, pegue lá o seu livro na página 43 e vamos lá para a primeira questão, que fala o seguinte: uma porca está muito apertada no parafuso. O que você deve fazer para afrouxá-la? Então, nós temos aqui o parafuso e tem uma porca e ela está muito apertada. E eu quero retirar essa porca. O que eu devo fazer? Aula passada, te lembra? Quando os corpos aquecem, as moléculas vibram mais rápido, o espaço intermolecular aumenta e o corpo aumenta as suas dimensões. Se o corpo resfriar, as moléculas vibram menos, o espaço intermolecular também diminui e o corpo diminui as suas dimensões. Então, se a porca está muito apertada no parafuso, o que eu devo fazer? Eu devo fazer ela aumentar de tamanho ou diminuir? Se ela for diminuir, ela vai ficar mais apertada ainda. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui na questão? Fazer com que ela aumente as suas dimensões, porque ela aumentando, ela vai afrouxar e você não consegue tirar ela do parafuso. Então, se é para aumentar de tamanho, eu tenho que aquecer a porca. Então, vamos lá. Letra A. É indiferente esfriar ou esquentar a porca? É errado. Te lembra? Se eu quero afrouxar, eu tenho que esquentá-la. Letra B. É necessário esfriar a porca? Acabei de falar. É o inverso. Letra C. É necessário esquentar a porca? Correto? Correto. Eu esquentando a porca, ela aumenta as suas dimensões e aí o parafuso, aliás, a porca é retirada mais rápido do parafuso. Então, resposta certa, letra C. Marque lá no seu livro, ok? Vamos lá. Continuando, ainda na mesma página, segunda questão, uma questão da Unib, muito boa por sinal. No continente europeu, uma linha férrea de 600 km de extensão tem sua temperatura variando de menos 10 graus Celsius no inverno até 30 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação linear do material, que é feito o trilho, é de 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aí lá vem a pergunta: a variação do comprimento que os trilhos sofrem em sua extensão é em metros igual a... Ele quer saber o quanto que o trilho vai aumentar ou diminuir de acordo com a variação da temperatura. Te lembra que no inverno é menos 10 e no verão chega a 30. Então, de menos 10 até 30 graus, a variação é de 40 graus. De menos 10 até 0 foram 10 graus e de 0 até 30 mais 30. Então, 10 mais 30, 40 graus a minha variação de temperatura. Então, vamos lá. Ele quer saber quanto é essa variação, só que em metros. Te lembra que a extensão está em quilômetros, então eu tenho que passar esse valor de quilômetros também para metros. Então, se eu quero a variação somente do comprimento, eu quero somente uma dimensão. E se é somente uma dimensão, eu tenho a variação linear, que é o L0 vezes o alfa ΔT. Te lembra que o L0 é o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente e o ΔT é justamente o que? A variação da temperatura. Então, o ΔL é igual a 600 km, só que eu quero em metros. Eu sei que 1 km é 1000 metros. Então, se são 600 km, são 600.000 metros. Vezes o alfa, que é o coeficiente que ele deu na questão, que é 10 a menos 5,
vezes a variação da temperatura, que eu falei agora há pouco. Se vai de menos 10 a 30, é de 40 graus Celsius, ok? Beleza? Então, pegando aqui a questão, eu sei que 600 é o 6 com 5 zeros, então vai ser 6 vezes 10 a quinta, ok? Eu só fiz transformar o 600 mil em 6 vezes 10 a quinta, porque aqui tem 5 zeros. Aí aqui eu repeti, 10 a menos 5 e 40. Mas olha aqui, minhas crianças, 10 a quinta e 10 a menos 5. O que eu faço? O famoso tchaca, tchaca. Eu posso cortar o 10 a quinta com 10 a menos 5. Ficou com 6 vezes 40, até ontem à noite, 6 vezes 40 era 240 metros. Resposta certa, letra E. Ok? Então aqui na questão, qual foi o pulo do gato? É você transformar esses 600 mil em notação científica, que nós vimos nas nossas primeiras aulas, ok? E aí o 10 a quinta e o 10 a menos 5 foi cortado e você fez uma multiplicação tranquila, tá certo? Então uma questão que parece ser difícil, mas no final ela é muito fácil para aqueles que estudam, tá bem? Vamos lá. Próxima questão, tá? Da FEI, ela fala o seguinte: duas barras, sendo uma de ferro e outra de alumínio, de mesmo comprimento L igual ao metro. Então toma muito cuidado, porque alguns alunos mandaram para mim essa questão e estavam fazendo errado. Pensavam que a barra completa media 1 metro. Não. Cada uma delas mede 1 metro. A de ferro mede 1 metro e a de alumínio também 1 metro. Então, toda a barra mede quanto? 2 metros, tá? Isso a 20 graus Celsius. São unidas, então te lembra, 1 metro com mais 1 metro, uniu e formou uma barra única de 2 metros, tá? E são aquecidas até 320 graus Celsius. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6. Então, se o coeficiente do alumínio é maior do que o do ferro, então eu sei que a barra de alumínio ela vai tanto aumentar mais do que o ferro, se ambas forem aquecidas, ou ela vai contrair também mais do que o ferro, se ambas forem resfriadas. E lá vem a pergunta: qual é o comprimento final após o aquecimento? Então, olha, pegaram as duas barras, uniram, aqueceram, ambas dilataram e ele quer saber o comprimento final da barra total após esse aquecimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro ver o quanto que aumentou no ferro, o quanto que aumentou o alumínio e somar com o que a barra era antes. Te lembra que a barra completa vale 2 metros, um do ferro e um do alumínio. Então, bora ver o quanto que ela aumentou, depois eu somo tudo. Beleza? Já coloquei aqui a resolução. Então, vou fazer primeiro a do ferro. Eu sei que do ferro, ΔL, pela fórmula, L0 vezes alfa vezes ΔT, ok? O L0 é o comprimento, que é 1 metro. O alfa, 12 vezes 10 a menos 6. E o ΔT é 300. Mas só por que 300? Porque ele aqueceu de 20 até 320. Então, ele aumentou 300 graus. Multiplicando 12 vezes 10 a menos 6 vezes 1 vezes 300 vai dar 0,0036 metros. E isso foi o tanto que aumentou a barra de ferro. Bora para a do alumínio, mesma fórmula. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Comprimento inicial da barra de alumínio também era 1 metro. O coeficiente 22 vezes 10 a menos 6. E a variação da temperatura é a mesma, 300 graus.
multiplicando tudo, vai dar 0,0066. Beleza? Então, lembrando, o ferro aumentou 0,0036 e o alumínio 0,066. O comprimento final vai ser quanto? Vai ser justamente a soma das duas barras, que é de 2 metros, que lembra, inicialmente era 1 metro para cada uma, então 2 metros, mais 0,0066, que é do alumínio, mais 0,0036, que é do ferro. Somando tudo, eu terei 2,0102 metros, que seria a letra E. Ou seja, numa linha férrea de 600, numa linha férrea, a questão, nesta barra aqui, que tem 2 metros, após esse aquecimento de 300 graus, tá? Ele aumenta um pouco mais do que 1 centímetro. Pensou só isso? Exatamente. É aquilo que eu falei, essa dilatação, ela não é uma coisa que você consegue ver facilmente a olho nu. São valores pequenos, mas aumentam. Tá certo? Porque senão você pode querer pegar uma barra em casa, botar no fogo lá e esperar que ela aumente consideravelmente. Isso não vai acontecer. Tá certo? Então, ele aumenta ou diminui, mas em proporções bem pequenas. Certo? Então, a terceira questão, letra E. E a quarta e última questão de hoje, também, continuando lá no seu livro, fala o seguinte sobre a lâmina bimetálica. Essa lâmina bimetálica, ela é muito usada num aparelho chamado de disjuntor, que quando a tua casa recebe uma energia acima do normal, essa lâmina bimetálica ela vai aquecer e ela vai entortar. E quando ela entorta, a energia não passa mais. Então, na verdade, a energia da tua casa é cortada para evitar curtos-circuitos, que aqueça a fiação. E é essa lâmina bimetálica que faz o disjuntor disparar. Então, por mais que você pegue lá no registro e comece a empurrar o botão, vai ligar do mesmo jeito, porque é a lâmina que ela está aquecendo. Pessoal, e por que ela dobra ou para cima ou para baixo? Porque são materiais diferentes, em cima e embaixo. Então, aqueceu demais, ela dobra, o disjuntor dispara e a energia da tua casa é cortada. É mais ou menos isso aqui. Ele tem uma placa de alumínio em cima, colada numa placa de ferro embaixo. E te lembra que o alumínio e o ferro têm coeficiente de dilatações diferentes. Então, bora lá. Uma lâmina bimetálica construída de alumínio, que tem um alfa igual a 2,4 vezes 10 a menos 5, e do ferro, que é 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, o alumínio ele tem um alfa que é o dobro do ferro. Então, ele dilata a 2 vezes mais do que o ferro se for aquecido na mesma temperatura. Tá? Soldados um no outro, estápeis numa parede conforme a figura. A temperatura T0 em graus Celsius ela é retilínea. Então, numa temperatura inicial, as duas estão coladas e estão retas. Levada a uma temperatura T, que é a temperatura final, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Se o alumínio está em cima e o ferro está embaixo, se ambas forem aquecidas, ou seja, se a temperatura final for maior que a inicial, o alumínio, por ter um alfa maior, ele vai dilatar mais. E se ele vai dilatar mais, ele vai aumentar mais do que o ferro e a lâmina vai dobrar para baixo. Por quê? Porque o alumínio vai ter uma área maior do que o ferro. Se a temperatura for diminuída, ou seja, se o T for menor do que o T0, o alumínio também vai contrair mais do que o ferro. E aí a lâmina enverga para cima, que é para o alumínio agora ter uma área menor do que a do ferro. Então, vamos lá. Ver aqui as alternativas. Alternativa A lâmina se curva para cima se T for menor do que T0.
Opa, se a temperatura final for menor que a inicial, é porque o corpo resfriou. E se o corpo resfriou, a lâmina vai dobrar para cima? Vai, porque o alumínio vai ter que ser menor do que o ferro. Então acaba curvando para cima. Até aqui está certo. E para baixo, se a temperatura final for maior que a inicial. Ou seja, se o corpo aquecer. Se o corpo aquecer, o alumínio tem que ser maior do que o ferro. Então ele dobra para baixo. Então não tem nem graça aí, né, pessoal? Resposta certa é a letra A de acabou. Certo, meus queridos? Então, resolvam os próximos exercícios. Nós vimos aqui um esquema de como está a maioria dos teus exercícios aí. Continue estudando. Lembre-se, que tiver bem, amo a vocês. Um grande abraço e até a próxima.